Esse tema da reforma política, eu acho, como muito, aliás, essa não é a minha opinião, a opinião de muita gente, ela é a principal reforma que o Brasil tem que fazer urgente. Na verdade, nós estamos devendo essa reforma política já faz um tempo. O problema é que o fato de ser governo terminou por gerar uma certa acomodação do PT e das forças no nosso campo às regras do jogo, às regras da institucionalidade. Então, por exemplo, há uma grande maioria consolidada no parlamento brasileiro que é contra os principais instrumentos da reforma política, que querem manter a política do jeito que está. Então, são dificuldades imensas e que nós tivemos que nos acomodar. Agora, com esse novo momento que o Brasil vive, com a população indo às ruas, exigindo mudanças, etc., na minha opinião, digamos que estamos com as condições objetivas que facilitam bastante a retomada do debate. Então, por exemplo, o financiamento público de campanha. Não é inadmissível que o Brasil continue a ver as campanhas acontecendo do jeito que estão acontecendo, cada vez mais caras, cada vez mais privilegiando aqueles que têm grande capital ou capacidade de captar muito dinheiro, gerando uma situação em que uma pessoa de classe média dificilmente hoje tem condições de ter sucesso no empreitada eleitoral. A gente precisa acabar com isso, precisa equalizar os recursos de campanha para que as pessoas possam voltar a querer participar efetivamente da vida política nacional. Então, o financiamento público de campanha é fundamental. O debate, por exemplo, do plebiscito, ele precisa de fato acontecer, a população precisa responder exatamente o que pensa, se a gente vai ter voto distrital, se continua com o voto proporcional, se o voto é obrigatório, é facultativo, se os senadores continuam a ser em número de 3, ou até se há necessidade ou não de termos a Câmara Alta também no Brasil, ou bastaria um parlamento nacional. Então são debates que a gente precisa fazer sem as amarras do interesse específico e imediato de quem detém o mandato. Acho que esse é o principal foco desse momento, é a gente catalisar o debate que foi para as ruas, cobrando melhores serviços públicos, cobrando melhores condições de vida, etc., para que a gente consiga carregar essa energia no sentido de provocar uma pressão positiva no parlamento. Você veja que nos últimos dias o parlamento brasileiro, fruto da pressão, tem agido de maneira bastante ágil e atendendo a reclamos da população que vinham há muito tempo sendo feitas e que ficavam lá ou desatendidas ou sem a menor possibilidade de vir à votação. Agora, matérias importantes foram à votação, foram rapidamente resolvidas e que agora a gente precisa exatamente aproveitar esse processo de pressão para fazer com que a reforma política de fato aconteça urgentemente. E aí, se isso significa mudanças constitucionais, de anualidade, de validade de regra, etc., eu acho que isso é secundário. O que é fundamental agora é ouvir o povo, é fazer o plebiscito e principalmente ir às ruas, as forças de esquerda, junto com os setores organizados da sociedade, utilizando as mídias sociais, a rede social e etc., e com essa pressão fazermos com que de fato a reforma política aconteça urgentemente no Brasil.